Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos corrigir a atividade 18 de Ciências da Natureza, que fala sobre a camada de ozônio. Aqui o nosso foco é falar sobre ela e sobre algumas características importantes sobre ela, qual a sua função. Então vamos lá. Questão 1. O ozônio é um gás importante para a existência de vida na Terra. Ao longo de nossa história, gases como os clorofluorcarbonos, que são os CFCs, aceleraram a destruição desta camada, facilitando a entrada dos raios ultravioletas na superfície da Terra. Como a molécula de ozônio é destruída pelos CFCs. Como nós vimos no material, no texto de apoio que eu passei para vocês, tem até um esquema que mostra etapa por etapa como esses CFCs chegam na atmosfera, na estratosfera, e como especificamente o cloro vai reagir com o ozônio, transformando esse ozônio em uma molécula de oxigênio e um átomo de oxigênio, sendo que esse oxigênio não vai conseguir filtrar a radiação, que é a função do ozônio. Então, vocês não precisavam se detalhar muito. O que eu esperava aqui de vocês é que vocês entendessem que são os CFCs que vão, e os derivados dos CFCs, produtos que têm CFCs que vão destruir essa camada, porque especificamente o cloro vai reagir com esse ozônio, nessa reação de decomposição, transformando o ozônio em outras moléculas que não vão conseguir filtrar essa radiação. Então, como fica o nosso gabarito? Depois de liberados no ar, através de indústrias e da utilização de produtos que têm esses CFCs na composição, os CFCs, que são os clorofluorcarbonos, levam cerca de 8 anos para chegar à estratosfera, que é a segunda camada na nossa atmosfera, onde, atingidos pela radiação ultravioleta, então quando esses CFCs eles interagem com essa radiação ultravioleta, eles vão se desintegrar e vão liberar o cloro. Então, esse cloro ele vai reagir com o ozônio, que consequentemente vai ser transformado em oxigênio. Professora, mas o oxigênio não é um gás que é muito importante para nós? Sim, ele é um comburente muito importante para diversas reações e ele é essencial para a vida. Mas lá na camada de ozônio, ele não vai conseguir filtrar a radiação. Então, lá na camada de ozônio, eu preciso ter ozônio. Eu não quero oxigênio ali. Então, quando a gente utiliza produtos e consome qualquer bem que vai liberar o CFC em algum momento do processo, nós estamos contribuindo para que os famosos buracos na camada de ozônio eles continuem crescendo. E a gente vai colher esses frutos, ou seja, hoje a gente tem alguns problemas associados a essa camada de ozônio, essa degradação da camada de ozônio, que são causados por CFCs que foram liberados alguns anos atrás. Então a gente precisa sim se preocupar com o futuro dessa camada, com a sua preservação, certo? Questão 2. A existência da camada de ozônio na atmosfera, ela auxilia na manutenção dos seres vivos em nosso planeta, já que ela consegue filtrar a maioria das radiações ultravioletas, UV, provenientes do Sol, impedindo que a maior parte desses raios chegue à superfície terrestre. Como é denominada a camada da atmosfera que contém a maior concentração de ozônio? Vamos às alternativas. A. Exosfera, B. Troposfera, C. Estratosfera e D. Mesosfera. Ninguém pode errar essa. Nós já falamos várias vezes que é na estratosfera que nós temos a camada de ozônio, onde mais de 90% desse gás, o gás ozônio, vai estar concentrada nessa região, que vai ser responsável pela filtragem da radiação UV, que é muito nociva para os seres vivos, não somente a nossa espécie, mas também as plantas e para vários outros seres vivos. Então, coloquei aqui como discussão, a camada de ozônio está localizada em uma região da atmosfera denominada de estratosfera, que fica entre 20 e 35 quilômetros da superfície terrestre. Questão 3. A ONU
que é a Organização das Nações Unidas, propôs o dia 16 de setembro como dia de preservação à camada de ozônio, passando a comemorar os avanços contra a degradação ambiental. A ONU também estimula o desenvolvimento de pesquisas na área de ciências para descobrir substâncias que destroem o ozônio. Quais atitudes podem ser realizadas para a preservação da camada de ozônio? Então, o que o Brasil, o que os países, o que os representantes, o que nós podemos fazer para que essa camada de ozônio seja preservada? Existem N medidas, então por isso que a resposta é pessoal. Então, vocês podem colocar aquelas que chamaram mais a atenção de vocês. Mas a expectativa aqui é que o estudante ele afirme que atitudes que diminuam a liberação de gases que destroem a camada de ozônio, como comprar produtos, geralmente sprays, aparelhos de refrigeração e extintores de incêndio, que não contenham CFCs, e ainda adotar atitudes que contribuem para a preservação dos recursos naturais. Então, ter atitudes coerentes, sustentáveis e sempre observar dentro dos produtos que vocês compram, por exemplo, citados, se tem o CFC na sua composição, porque se tiver, não é interessante você comprar, porque você vai estar contribuindo sim com esse buraco na camada de ozônio, que é algo muito sério, certo? Questão 4. Quando se fala da destruição da camada de ozônio, há um processo fora do ciclo normal de formação-destruição do ozônio, ou seja, alguns gases aceleram a destruição do ozônio, o que pode trazer transtornos. Analise a charge que aponta os efeitos causados pela destruição da camada de ozônio à saúde humana e indique a alternativa que aponta o risco da destruição dessa camada. Então aqui, ó, a gente tem uma imagem, tem duas pessoas na praia e uma fala para a outra: não vai passar o óleo protetor? E o outro fala: nem precisa. Onde a gente vê que essa segunda pessoa aqui, ela está encharcada por um óleo negro, um óleo preto, que pode ser pelo fato dessa água estar contaminada ou outro processo. Aqui a gente vai marcar a alternativa que traz um exemplo dos problemas que podem surgir pelo aumento dessa radiação que está chegando no nosso planeta, e também associada a essa imagem. Então, A, aumenta o risco do câncer de pele. B, problemas respiratórios e no fígado. C, aumenta a incidência de problemas nas vias respiratórias. E D, principalmente problemas cardiovasculares e pulmonares. A alternativa correta é a letra A. Por quê? Porque os principais problemas associados a essa radiação os problemas relacionados à pele, como câncer de pele, e problema no nosso olho. Então, como vocês veem aqui, a gente ressaltada a importância de usar o protetor solar. Por quê? Porque quando nós estamos expostos a essa radiação, a gente pode sim desenvolver vários problemas em relação à nossa pele, que é uma região tão importante para a nossa saúde. Então, alternativa A. Porque dentre as alternativas que a gente tem, é a única também que traz um problema que é relacionado à radiação ultravioleta. Esses outros aqui, nenhum deles está diretamente relacionado à radiação ultravioleta. Então, alternativa A. E a última questão, aí eu coloquei aqui a discussão da questão 4. A diminuição da camada de ozônio provoca efeitos nocivos para a saúde humana, onde a exposição a longo prazo ao UVB está associada ao desenvolvimento do câncer de pele e também o risco de dano à visão e a supressão do sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico também sofre bastante com essa radiação que está chegando no nosso planeta por causa da alteração da camada de ozônio. E a última questão, agora sim, a questão 5. Observe as afirmações relacionadas à poluição atmosférica e à camada de ozônio. 1. O efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás oxigênio na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis como carvão mineral. Pessoal, esse item está incorretíssimo. Por quê? Porque o gás oxigênio não é um gás de estufa e ele não é liberado pela queima
de combustíveis fósseis, como carvão mineral. Quem são esses gases que são liberados? É o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, os clorofluorcarbonos e o ozônio. Então, o oxigênio não tem nada a ver. Ele é muito importante, isso sim, porque ele é importante nos processos de combustão e também nos processos de respiração. Então, esse item está incorreto. Segunda afirmação. O processo de diminuição da concentração de ozônio vem sendo acompanhado desde o início da década de 80 em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil. Então, a partir de vários estudos, a gente consegue fazer uma prospecção e consegue ver quais são as regiões da camada de ozônio que estão com esse buraco. E desde a década de 80, que tem essa informação no material de estudo de vocês, que vem sendo observado esses pontos de degradação. E no Brasil, sobre a faixa que está o Brasil, a gente também observa. Então, a partir desses estudos, tomou-se conhecimento desses buracos na camada e vários estudos vêm sendo realizados, principalmente em relação ao que nós podemos fazer para reverter essa situação, que a gente não pode simplesmente saber que está acontecendo e não fazer nada, cruzar os braços. Terceira afirmação, a substituição dos CFCs, que são os clorofluorcarbonos, por outros gases, como o propano e o butano, é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio? Correto. Toda vez que a gente consegue trocar os CFCs por outras substâncias químicas, outros gases, que principalmente não tenham o cloro na sua composição, a gente consegue sim ajudar para que essa situação seja revertida. Então, esse item está correto. E a última afirmação 4, a destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravermelha, aumentando a atividade fotossintética das plantas, com a ampliação das colheitas. Errado, todo mundo sofre com o aumento dessa radiação, inclusive as plantas, então é incorreto. As plantas sofrem sim com os efeitos da radiação ultravioleta, muitas vezes não tendo o mesmo rendimento e não conseguindo realizar os seus processos metabólicos da maneira correta. Então esse item está incorreto. Então, dessas 4 afirmações, as únicas corretas são as afirmações 2 e 3. Agora a gente vai assinalar a alternativa que indica as afirmações corretas. A, 2 e 3, B, 2 e 4, C, 1, 2 e 3 ou D, 2, 3 e 4. Alternativa A, porque somente os itens 2 e 3 estão corretos. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, como sempre, podem me procurar. Boa correção, estudantes!